aqueles que chegaram posterior ao momento que eu tomei a palavra, a paz do Senhor Jesus. Amém. Sabe, hoje vocês estão especialmente bonitos. Você já viu essa pessoa que está do seu lado? Olha que bênção que Deus criou. Isso também é graça superabundante sobre nós. Aleluia. Pega a sua Bíblia, meu amado irmão e irmã, e abra em Gálatas capítulo 1. Interessante é que o Luciano, o pessoal do louvor, não sabia que eu ia pregar sobre graça. Mas o Espírito de Deus, Ele é um sobre nós. Ele sabe na medida aquilo que nós precisamos. E muitas vezes aquilo que nós queremos não é necessariamente aquilo que precisamos. E graça, tanto é um princípio, um fundamento, uma base para nós, igreja cristã evangélica, especialmente a igreja metodista, que nós não podemos deixar de falar dela vez em quando. Nós vamos ler o texto e daqui a pouco eu vou te falar, inclusive, uma situação que aconteceu ontem, quando eu estava encaminhando para o Jardim Alvorada, que eu preguei lá ontem, aniversário da igreja. Hoje à noite eu prego na Central de Neves, que é aniversário da igreja. E ontem aconteceu um negócio que eu falei assim: Deus, a gente não entende a princípio algumas coisas e segue no impulso da intuição do Espírito, obedecendo. E o Senhor usa de diversas situações para mostrar para a gente que é aquilo que tu queres. Aconteceu ontem, o que eu vou contar daqui a pouco, e hoje, né, esses louvores que eu não combinei com vocês, né? Glória a Deus, a gente serve ao mesmo Espírito, o Espírito Santo. Diz assim o texto da palavra, Gálatas 1, de 1 a 10. Eu te peço que preste bastante atenção. Bastante atenção. Você pode se colocar em pé mais um pouquinho? Isso. Glorifica a Deus por suas pernas. Aleluia. Deus é bom. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então você já aprendeu algo aí, que na Galácia, aos Gálatas, uma região, tinha mais de uma igreja. Você sabia disso? Seguindo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou por si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja, o que é anátema? Maldito. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Até, Pai, a tua palavra foi lida e ela por si só já é bênção sobre nós. Mas nós queremos, ó Deus, que a vida da tua palavra, o teu Espírito alcance, ó Deus, o nosso interior e fale e fixe dentro de nós, ó Deus, esses princípios tão importantes, tão tremendos, ó Deus, para a nossa caminhada cristã. Pai amado, abre os nossos olhos nesse mundo, ó Deus, que exige tanto de nós, ó Pai amado, condições para que sejamos agraciados ou merecidos, ó Deus, de alguma situação. Pai, nos mostra que diante do Senhor nós nada merecemos e tudo que recebemos é por graça e misericórdia do teu coração.
Fala conosco, nós te pedimos, dependentes de ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Bom, como eu disse, estávamos a caminho de Jardim Alvorada, e aí aquela situação. Normalmente eu transito no horário de pico na cidade, que não foi o caso de ontem. Eu transito, não é propaganda não, tá gente? Mas ouvindo a Band News, você tem sinais do trânsito, você tem situações que estão acontecendo no trânsito, então não dá para você se posicionar também. Ainda mais eu, né? Que estou fora de Minas Gerais, especialmente do convívio direto de Belo Horizonte, estava há 16 anos e estou ainda me adaptando. Mas ontem eu tirei dessa rádio e coloquei na primeira rádio evangélica que bateu. E eu não vou. Está gravando? Não, né? Então vou citar. E aí na rádio da Paz e Vida, cujo presidente era metodista e os pais morreram metodistas, e ele tem o péssimo costume de no rádio falar mal da igreja metodista. Ele vira lá as campanhas deles lá e fala o seguinte: olha, nós sabemos que Jesus ele jejuou 40 dias, ele foi tentado por 40 dias, ele apareceu depois de ressuscitado 40 dias, os espias foram e ficaram na terra durante 40 dias, Moisés transitou com o povo no deserto 40 anos, então o número 40 é uma necessidade que Deus tem de usar, um tempo que Deus tem para nos abençoar. Aí eu basta ter para fora do carro, movimento, porque aí eu falei assim: olha a estratégia para manter o povo que está ligado a eles vinculado com a campanha durante 40 dias, porque se pede dinheiro todo dia. E isso me amarga no coração, porque não é o mérito de Cristo, é o dos 40 dias. Por isso que eu sou enjoado com campanha, porque muitos crentes colocam a sua fidelidade à campanha, mas quando chega no seu dia a dia não tem vida com Deus. Pergunta: a campanha adiantou de quê? Se a campanha não for pedagógica e usada de maneira didática, sabe o que vai acontecer? Ela afasta você de Cristo. É isso que faz, usando o nome de Cristo, falando de ressurreição, falando de graça, mas não te dando uma prática que é coerente com a pregação da palavra de Deus. Isso, para quem conhece um pouco de Bíblia, irmãos e irmãs, é de matar. E aí, como Deus me deu essa palavra desde a quinta-feira, e eu já falei alguma coisa sobre isso, e vira e mexe de tempos em tempos, nós pastores, conversa com o pastor Hélio para ver se é fato ou não, a gente tem que voltar, porque a mente das pessoas é bombardeada o tempo todo com esse negócio de fazer perecer. Até dentro de casa é assim. Você quer brincar? Você já fez sua obrigação? É assim, mas com o Senhor não é. Com o Senhor não é. Pergunta: o que você pode fazer diante de Deus para merecer alguma coisa? Nós já fomos condenados. Nós só não vamos para o inferno por causa daquilo que a gente cantou, que é o nome de algumas mulheres. Por quê? Graça. Eu preciso falar com você, meu amado irmão e irmã, sobre o Evangelho da Graça. E aí eu começo. Ouça. Se você gosta de anotar, anote, que seja na contracapa da sua Bíblia. Mas isso é o tipo da coisa que não pode estar longe do seu coração. Senão você, ouça, você deixa de receber bênção, porque se Deus te abençoar nessa dinâmica, Ele próprio te afasta da graça dele. Ouça. Algo desse texto pode nos assustar quando fala de outro evangelho. Misericórdia, pastor, outro evangelho? É outro evangelho. Não é que esse outro evangelho, semelhante a isso que eu acabei de citar aqui, esse exemplo, não é que pregam outro Deus, outro Cristo, ou anunciam que a salvação vai além de Cristo, existe outra fonte de salvação. Não é isso. O grande problema é
acrescentam outras coisas que você tem que fazer para ser abençoado. O problema está aí. E é algo que corremos o risco de estar envolvidos o tempo todo. Você liga o rádio, você vai na televisão, vai ver um programa do Evangelho, e você vai sendo puxado para dentro dessa doutrina sem você perceber. E daqui a pouco você começa a querer fazer por merecer, ao contrário de deixar o Senhor transformar você naquilo que Ele quer que você seja. Lá na época de Paulo, era um problema semelhante ao que assolam hoje nas nossas igrejas. Eu quero reforçar algo que eu acredito que você já tenha aprendido, mas eu preciso reforçar. Não existe teologia neutra. Vou repetir. Não existe teologia neutra. Ainda bem que você não está gravando hoje, eu vou dar umas cutucadas boas. Ouça, é minha obrigação. Quem vai apresentar as mãos diante do Senhor sou eu. E o pastor Edson também. Então, ouça, olha para cá. Por exemplo, Jesus Cristo, Ele é Senhor e é Salvador. Ele é a porta das ovelhas. Amém ou não amém? Amém. Mas se eu não guardar o sábado, eu não vou para o céu. O que eu fiz com o mérito de Cristo? Achei no meio. Qual o nome disso? Começa com herê e termina com zia. O que é mesmo? Heresia. Porque tudo aquilo que diz que o mérito expiatório não é pleno em Cristo, tira de Cristo. E isso é heresia. E a gente tem que saber. Vou caminhar um pouco. Então não existe teologia neutra. Tudo aquilo que você acredita vai afetar a sua vida, vai afetar o seu comportamento, vai afetar a sua prática, vai afetar o seu dia a dia, vai afetar quem você é. Ah, pastor, é assim, eu ouço, né? Mas é assim, não tem nada para ouvir, então desliga o rádio, pelo amor de Deus, porque esse troço está entrando dentro da sua cabeça. Põe música. Cuidado com a música que você canta também. Pastor, misericórdia. Sim, Jesus tem que voltar urgente, porque o negócio está ficando feio. Essa é a verdade. Ouça alguns sintomas desse problema de adicionar coisas ao Evangelho. Senhor, captura a mente e o coração dos teus filhos nessa hora, das tuas filhas, para que, ó Deus amado, possam ver, ó Deus, o tamanho da tua graça. Olha os sintomas de que a gente está indo atrás de coisas que se acrescentam no Evangelho. De vez em quando você acha que está mal com Deus. De vez em quando você acorda e acha que Deus está bravo com você. De vez em quando você acha que não dá para orar, você sente aquele mal-estar de orar, porque você aprontou feio alguma coisa e Deus deve estar lá no céu com um mata-mosca gigante para poder dar na sua testa. De vez em quando acontece isso contigo. Se você é um crente que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, esse tipo de sentimento, esse tipo de atenção, você está muito parecido com os Gálatas. Por quê? Você tem que fazer por merecer para Deus poder te abençoar. Você tem que estar assim com o homem lá do céu. Se você é uma pessoa que não consegue dormir direito, porque deixou de fazer, de cumprir determinado ritual, se você é alguém que tem transformado disciplinas espirituais, ou seja, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, numa espécie de lei que você tem que fazer, porque senão o capeta vai te pegar. A ponto de você acreditar que se você não cumprir rigorosamente com a disciplina espiritual, Deus vai ficar irado contigo, você tem transformado a graça de Deus em lei e o seu evangelho é misturado. Eu preciso te dizer isso. Sabe aquele negócio que a gente às vezes olha e fala, a gente não sabe de nada? De as pessoas passam, ou para uma igreja, ou para a igreja.
tinha lá em Jardim Alvorada, várias pessoas também passaram por frente à igreja metodista e faziam. Interessante que não fizeram completo, tinha que fazer assim, os caixão. A gente acaba fazendo parecido com elas. Se não cumprir determinado rito, eu não estou bem com Deus. Se você acredita que Deus só está bem com você, somente quando você cumpre um conjunto de rituais que te ensinaram, a sua mente precisa de libertação já. Você tem paz com Deus, não por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Você tem paz com Deus por causa daquilo que Cristo fez no Calvário e da forma como Ele foi levantado de entre os mortos. É por isso que o mérito não é nosso, é dele. Lembre-se disso. Paulo afirma que Deus vê você em Cristo. A partir do momento que você aceitou Jesus como pagamento suficiente, perfeito, por todos os seus pecados, já não há condenação para aqueles que estão em. Não há condenação. Você aceitou Jesus de fato e de verdade? Você está deixando Ele trabalhar na sua vida? Amém? Então você não é mais condenado. Isso não quer dizer que você não venha tropeçar em pecado, porque existe também vigilância. Amém ou não amém? Porque tem gente que acha que a carne é fraca e acha que pecado é vitamina, e toma pecado. Pensa alguém assim? Fala, não. O problema de muitos crentes é que ainda não tiveram, ouça, revelação de quem são em Cristo. Vivem debaixo de angústia, de medo, de condenação, o tempo todo, como se Deus estivesse preparado para ficar irado com ele ou com ela. Se você está em Cristo, você não está mais debaixo da ira de Deus. Se você está em Cristo, você está debaixo do favor de Deus. Ou seja, você está em transformação crescente por causa daquilo que Cristo fez e faz pela sua vida. Eu, você e o diabo sabemos que você erra ou não erra? Os três sabem disso. Mas nossa relação com Deus não está baseada em comportamento. A nossa relação em Deus está baseada na justiça de Cristo. Ouviu ou não ouviu? É difícil isso. Eu preciso que você aprenda o seguinte. Eu, até o final do meu ministério na igreja, eu não sei quando vai ser, só Deus sabe, eu vou pregar muitas vezes sobre isso. Porque o mundo está pregando o contrário. Eu tenho que manter vocês alertas para essa doutrina que é preciosa e é divina. Se você se achega a Deus, pensando que Ele te ouvirá, porque você é bonzinho, boazinho, crentinho, crentinha, justinha, eu preciso te dizer que se você se aproxima de Deus, achando que Ele vai te aceitar porque você é alguma coisa, olha para mim, isso é pecado. Por quê? Porque isso chama-se justiça própria. Isso é pecado. Deus, Ele já sabia quem você era quando Ele te aceitou, mas Ele te aceitou por oferecer a justiça de Cristo para a cobertura perfeita sobre a sua vida. Ouça, o que mais nos atrapalha de nos envolver com a obra de Deus e de nos sentir realizados, plenos na presença do Senhor, é a justiça própria. Ah, pastor, como é que eu vou liderar uma célula? Eu preciso melhorar um pouco mais. Eu não tenho condições de liderar nada, pastor. Ser coordenador de ministério, estar à frente de alguma coisa, eu não tenho condição, pastor. Alguém já falou isso? E nós, pastor, já ouvimos alguma vez, né, pastor? Agora eu pergunto, que condição em você mesmo você teria que fazer alguma coisa ou estar envolvido com alguma coisa na obra de Deus? A justiça é de Cristo. A sua justiça é Cristo. Você está me ouvindo? Ah, pastor, como é que eu vou pregar? Chamei a Lenice para fazer a abertura hoje. E ela fez, e glória a Deus, foi muito abençoada por essa abertura.
Eu pergunto a você, qual é então a condição para pregar? E aí eu pergunto também, qual condição você quer? Você quer virar anjo? Vira para essa pessoa do seu lado e fala com ela no final do aí, você não vai virar anjo. Você vai na medida que Deus precisa para te usar. Agora depois dessa, um monte de gente sai correndo. Presta atenção. Deus te deu a justiça de Cristo. E é essa justiça que te qualifica. E olha para mim um pouquinho. O que você acha que eu estou aqui pregando? Você acha que eu sou melhor? Não, eu sou recebeu a nomeação episcopal. Ô Jesus, você sabe o que é isso? Isso não é a graça do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu costumo falar várias vezes, e aqui eu já devo ter falado, que o meu papel é preparar você para continuar a caminhar até ser pastor. E tem colega meu que quer me matar quando eu falo isso. O problema é deles. Mas o meu alvo é esse. Se o pastor morre e vai para a glória, o Zé já está marcando, né? Se o pastor morre e vai para a glória, você não vai para a glória também, ou desvia. Você permanece. Por quê? Porque o supremo pastor é aquele que guia a sua vida. Eu sou apenas, o pastor Wesley, nós somos apenas facilitadores. E tem hora que a gente mais facilita, mas vamos caminhar, isso é outro assunto. Deixa eu te dar uma dica. Cristo é a minha justiça. Cristo é a sua justiça. É dele. Não é por nossa causa, é por causa dele. Em 2 Coríntios, você que está anotando a nota aí mesmo, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Nós aprendemos o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você é a imagem da justiça de Deus sobre a humanidade. Cristo é a nossa justiça. É por isso, meu irmão, que você vai para o céu. Aleluia! Você vai para o céu porque Jesus compartilhou a justiça dele com você. Nada tem a ver com você, tem tudo a ver com ele. É por isso. E a gente precisa voltar e lembrar. Senão daqui a pouco você está fazendo em casa a campanha dos 40 dias. Nada contra 40 dias, podemos fazer. Mas se a tua confiança estiver nos 40 dias, você está amarrado em nome de Jesus. Não é o diabo, é você. Eu quero repetir. O problema é que a gente quer tanto fazer por merecer e aprende isso tanto no nosso dia a dia, fazer por merecer, que a gente tem medo de crer na graça. Olha, é graça, mas não é de graça. Você tem que saber que o preço que se exigia de ser pago, não é você que paga, mas o Senhor que pagou por você. Já está pago. Quando Ele lá no Calvário, Ele vai entregar o seu Espírito, Ele brada, tetelestai. Significa o quê? Está consumado. Estou terminando. Só terminei essa vez, não vou falar um pouquinho. Vamos lá. Sabe por que Paulo é tão duro com as igrejas da Galácia? A resposta é simples. A sua conduta é resultado das suas crenças. O seu comportamento é resultado da sua fé. Se você crê errado, você vai pensar errado, vai falar errado e vai agir errado. Por isso, creia certo. Porque senão daqui a pouco você está cutucando o pastor fazer uma campanha na quarta-feira, porque senão esse mês da família tem que fazer campanha, porque senão as famílias não vão ser abençoadas. Ai, Jesus, dá vontade de ir para o céu. É difícil demais, gente. Eu pergunto, qual dos outros meses do ano você não precisa ter cuidado da sua família? Fala para mim, qual? Não tem.
você tem que cuidar da sua família o tempo todo, porque aquele que não cuida da própria casa não tem condição de cuidar das coisas de Deus. Então a gente fixa algumas coisas dentro de nós e transforma em lei, sendo que não sai da boca de Deus. Sabe o que a gente faz? Coloca julgo ou opressor sobre o nosso próprio ombro. Eu estou falando aqui que Deus autorizou pecar à vontade, falei isso alguma vez? Só que a graça de Deus me transforma na medida que eu vejo que quanto mais graça Ele derrama sobre mim, menos merecedor eu sou. E isso vai me transformando por causa de um amor que eu não mereço receber. Pergunta que quem ama demais da conta o seu pai e a sua mãe, levanta sua mão, por favor. Agora pergunta: você é relaxado quando você tem o seu dia a dia? Ou você se preocupa com as suas atitudes por causa de seu pai e de sua mãe, do amor que você tem por eles? O Lucas, o meu filho mais velho, ele estudou na Escola Agrotécnica Federal. Antes de ser médico veterinário, ele é técnico em zootecnia. E lá era regime de internato. E ele grandão, fortão. O pessoal chegava e colocava nele e queria fazer graça, né? E aí ofereceu para ele tudo quanto é tipo de droga que você podia imaginar. Meninas se ofereciam para ele, grandão, fortão, não necessariamente por causa de uma paixão ou coisa parecida, mas também por causa de proteção. Numa escola onde tanto meninos como meninas era em regime de internato, e lá, por causa de bullying e outras coisas, a proteção tem um valor tremendo. E o Lucas, ele testemunhou várias vezes, dizendo o seguinte: pai, por várias vezes, e mãe, por várias vezes, eu vi aquilo e eu pensava, eu não vou desonrar o chamado do meu pai, porque ele prega o contrário daquilo que eles estão oferecendo, e eu não vou desonrar o chamado que eu tive do ventre da minha mãe. Você está entendendo que é diferente você ser movido pela lei e você ser movido pelo amor? A graça nos move pelo amor e não pela lei. Eu terminando, preciso terminar pelas outras da graça aqui, a unção do tudo. Aleluia. O negócio é quando você começa a tocar em coisas espirituais, parece que vem a unção do super-homem do microfone. Não, não é brincadeira não. Mas vamos lá, presta atenção. O problema é que os Gálatas, eles estavam misturando as duas alianças. Eles queriam combinar a graça com a lei de Moisés. Preste atenção. Eu não vou falar de triunfalismo nesse momento. Mas se você está vivendo uma vida cristã derrotada, isso não tem nada a ver com triunfalismo. Se você está vivendo uma vida cristã derrotada, é porque você provavelmente está acreditando em alguma coisa errada que está em desarmonia com a verdade da palavra de Deus. E Deus não tem obrigação de cumprir aquilo que Ele não disse. Gente, quando você conhece, você abraça a graça do Senhor na plenitude do que ela é, as coisas começam a acontecer na sua vida e você percebe, cada dia que passa, que tudo que vem sobre você de bênção não é mérito seu, é porque o Senhor, Ele te ama com amor eterno, com benignidade, Ele te atrai para junto dele. Nós não podemos ficar muito tempo sem falar da teologia da graça e sobre a obra completa de Jesus na sua morte, na sua ressurreição. Caso contrário, a mente das pessoas começa a ser contaminada facilmente de uma série de ensinos que desvirtua o mérito de Cristo. A tendência é esquecer da graça e misturar o Evangelho com outras coisas. O desconhecimento da graça faz com que a pessoa se torne ansiosa, passiva, pensando que não é digna, pensando que não é capaz, que Deus não está feliz com ela em alguma circunstância. E quanto mais a pessoa pensa em se esforçar para agradar a Deus, pior essa pessoa fica. Por quê? Porque nós jamais conseguiremos agradar a Deus por esforço próprio. Nossa dependência está em Cristo. Em Cristo. Todas as vezes que eu tentar vencer o pecado no esforço próprio, o pecado vai dominar. Olha para mim. Tete a tete, pau a pau,
Você com capeta, você toma uma surra terrível. O que te faz vencedor não é porque eu oro direto, eu jejuo direto, de madrugada direto, eu joelho direto. Não é isso. Isso é resultado da sua comunhão com o Senhor. Mas o que te faz mais que vencedor chama-se Jesus Cristo, o Rei da Glória. É Ele, e não é mérito seu. Eu preciso insistir com isso. A luta está muito pesada, gente. Muito pesada. É um negócio complicado. Enquanto os pregadores, né, das rádios buscam por ibope, e aí mostram muitos sinais ali que o pessoal fica olhando e acha. E olha, o pessoal engole, cai igual patinho, sem analisar coisas espirituais com espirituais. Por quê? Porque o nosso povo não lê Bíblia. Quando eu falo nosso povo, falando a Crentolândia, não lê Bíblia. Male tem a caixinha de promessas, só tem bênção. Você não vai ouvir assim, eis adulto, olha que o cajado comerá a orelha. Aleluia. Você não recebe na caixinha de promessa. Caixinha de promessa é a pior traição que você pode fazer à sua fé. Você tem caixinha de promessa? Confessa o pecado. Joga fora. Joga fora. Fica só com um móvelzinho, aquele cursinho. Joga fora. Caixinha de promessa acaba contigo. Caixinha de promessa. Horóscopo gospel. Vamos lá. De manhã, quando você levantar, se você não pentear o seu cabelo vai ficar despenteado. Bom, claro. Mas o que a palavra traz para nós, ela confronta a realidade que nós somos. Ai, Jesus, eu preciso terminar. Me ajuda, Senhor. Alguém pode perguntar, finalizando mesmo. Mas pastor, então a gente não pode entristecer o Espírito Santo? Infelizmente nós podemos entristecer o Espírito Santo, principalmente se pensarmos e agirmos como os Gálatas, enfiando coisa no Evangelho que não pertence ao Evangelho. Você consegue entristecer o Espírito Santo quando você deixa de crer na obra suficiente de Jesus. Olha para mim. Porque o próprio Espírito testifica sobre o Senhor Jesus. Você entristece o Espírito Santo quando ao orar você pensa que são as suas próprias obras que te qualificam e que as suas orações serão respondidas por causa daquilo que você é. Você entristece o Espírito Santo. Se achega a Deus com base no sacrifício de Cristo. Ele é a sua justiça. É a justiça dele, não a nossa. Finalmente, entenda que os seus pecados são perdoados. Amém? Se Ele perdoou os seus pecados, você não precisa viver mais debaixo de medo, de culpa, de angústia e de cobrança. Por quê? Pecou, escorregou. O que você faz? O mais rápido possível, se arrepende. Vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu confesso que eu pequei. Eu sou merecedor de condenação, mas eu conto com a tua graça, eu conto com a tua misericórdia. E abre a boca e enche a sua boca dizendo: eu te peço perdão por isso. Dá nome aos bois, em nome de Jesus Cristo. Dá nome aos bois, não é porque o Senhor não sabe que você pecou, mas o diabo tem que saber que você confessou e ele não tem autoridade sobre a sua vida mais. E aprenda: se você recebe a revelação de que os seus pecados foram perdoados, então não há cobrança que force você a sofrer qualquer punição, porque o preço foi pago. Ah, pastor, o senhor está falando de consequências das nossas escolhas? Não, estou falando de perdão de pecado. Existem situações que eu e você escolhemos e que nós vamos enfrentar as consequências, e enfrentaremos ainda assim debaixo da graça de Deus. Olhe para cá. O que tem aqui? O que tem aqui?
dentro dessa tomada aqui. Energia, também chamada de eletricidade. Pois é, quem já trocou chamada aqui algum dia? Pois é. Pergunta: eu vejo a tomada, eu tenho ou não tenho escolha de pegar um prego e enfiar ali? Eu posso escolher se eu vou pegar o prego e enfiar ali? Sim ou não? Beleza. Peguei o prego e enfiei ali no positivo. Eu tenho escolha se eu vou tomar choque ou não? Não. Então cuidado com as suas escolhas. Porque o Senhor não é faxineiro da nossa vida, que a gente vai fazendo, aprontando. O Senhor é gracioso, o Senhor é gracioso, e vai aprontar todas. O Senhor é gracioso e o diabo é mau. E outro, com Deus não se brinca. Creia que não é à toa que Davi, no Salmo 63:3, ele disse: a tua graça é melhor que a minha. Vamos orar?